talvez o título da palestra não expresse exatamente a profundidade do assunto que nós vamos tratar. Hoje nós vamos estudar um pouco o nosso relacionamento com a natureza. Quer dizer, até que ponto que a nossa postura de vida, os nossos hábitos, a nossa maneira de ser, a nossa civilização está seguindo um curso compatível com a sustentabilidade, com a manutenção de um padrão de vida, com uma qualidade de vida que nós possamos considerar aceitável e desejável para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu vou me basear em alguns estudos que vêm sendo feitos por diversos ambientalistas, cientistas, ecologistas, que apontam para o fato que o nosso planeta, a nossa Terra, está passando por uma crise de grandes proporções. A gente poderia fazer um paralelo de que a nossa Terra está doente, está enferma e está com febre. E essa febre é caracterizada pelo efeito que nós chamamos de aquecimento global. Existe um cientista que é muito conhecido nos meios acadêmicos e também fora deles, chamado James Lovelock, que criou a teoria Gaia, criou essa noção de Gaia que vem, de certa maneira, cada vez sendo mais aceito, inclusive nos meios científicos, não só nos meios filosóficos, né? Então, esse princípio, essa teoria de Gaia, afirma que o nosso planeta não é apenas um agregado de matérias diversas, matéria orgânica, matéria morta, né, minerais, vegetais, mas que possui uma estrutura viva, ou seja, a Terra não é apenas um agregado de matéria de alguns seres vivos, mas é uma entidade, um organismo que tem a capacidade de se autorregular, ou seja, tem a capacidade de criar as condições apropriadas e ideais para a vida. Isso é interessante que há uma certa convergência com essa noção, com a visão teosófica de que o planeta Terra, na realidade, é o corpo de uma entidade chamada Logos planetário, ou Logoi planetário, e que a Terra, com todos os outros planetas, com todos os astros celestes, são seres vivos, são seres que também estão evoluindo, que têm uma vida que se expressa das mais diversas formas. Então é interessante que a ciência atual, e existem uma série de experimentos que comprovam essa visão, está reconhecendo que a Terra é um organismo, assim como o nosso corpo é um organismo que tem a capacidade de se autorregular. Se eu, por exemplo, corto a mão, corto qualquer parte do corpo, ou tem qualquer deficiência, todo o organismo se mobiliza para reparar aquele problema, aquele corte, e restabelecer o equilíbrio. Então, o equilíbrio se dá dentro de condições bem específicas, né? Por exemplo, a nossa temperatura deve ficar em torno de 36 graus. Se ela se eleva acima desse limite, acima de 37, já isso reflete um estado de desequilíbrio. A febre, né, quando nós chegamos a mais de 36, 37 graus, chegamos até 38, 39, 40, até mais, reflete um estado que o organismo está se debatendo, está tentando restabelecer o equilíbrio, elevando a temperatura para matar alguma entidade invasora que está causando algum desequilíbrio. Então, todo organismo que tem assim como o nosso, que tem essa capacidade de se autorregular, utiliza a própria temperatura, vamos dizer, a elevação da temperatura como um meio de restabelecer o equilíbrio, porque essa elevação de temperatura afeta os organismos que estão habitando dentro do nosso corpo. Então, a ideia é que a Terra tem essa capacidade de se autorregular. E mais que isso, ela tem um objetivo, que é manter a vida. Quer dizer, não só a vida humana, mas toda a vida que habita o nosso planeta. E, mais uma vez, isso está de acordo com a nossa visão teosófica, no sentido que a Terra é não um agregado de seres vivos, mas a Terra é um ser vivo e nós fazemos parte dessa vida. A visão teosófica diz que cada célula do nosso corpo é uma entidade também. Cada molécula é uma entidade, cada átomo é uma entidade. Então, existem, assim, as individualidades que fazem parte de individualidades maiores. O átomo está dentro da molécula, a molécula faz parte da célula, e a célula faz parte do corpo, faz parte de determinados órgãos,
E os órgãos todos, a pele, os ossos, compõem o nosso organismo como um todo, o nosso ser físico, né? E esse ser físico está interligado com outros corpos, né? O corpo astral, o corpo mental e, especialmente, a nossa natureza espiritual intangível. Então, nós somos um todo. E nós vamos mais além, dizendo que o ser humano, ele não é um ser isolado, ele faz parte de um todo, que é a raça humana. E a raça humana faz parte da vida do planeta. Nós fazemos parte dessa vida maior, que é a vida do planeta, que hoje está se chamando de Gaia, né? A vida de Gaia, onde Gaia, inclusive, é uma deusa grega, né? Que representa justamente a Terra. Então é interessante essa noção que a ciência hoje vem comprovando, né? De que a Terra tem essa capacidade, essa habilidade de tentar restabelecer o equilíbrio quando existe algum tipo de agressão, algum tipo de invasão que está perturbando aquela condição que ela considera ideal para a manutenção da vida como um todo no planeta. Então nós observamos que nós estamos passando por uma crise muito grande e essa crise é diferente de outras crises que o planeta já passou no passado, porque já houve diversas mudanças climáticas, mudanças geológicas no nosso planeta, isso a ciência já estudou e comprovou. Nós já tivemos eras glaciais, eras mais quentes também. Existe uma alternância, né? Ora, o mundo passa por uma era glacial, depois retorna para uma condição interglacial mais quente, que é a condição que nós estamos hoje, depois volta uma era glacial. Isso se dá por questões de ciclos naturais que ocorrem na natureza. Só que nós estamos, através da ação do homem, nós estamos perturbando essa lei natural de aquecimento e resfriamento, que já é parte da própria natureza, acelerando um processo que seria muito mais lento. Esse aquecimento que nós estamos presenciando hoje, ele está ocorrendo de uma forma muito mais rápida do que deveria ocorrer se houvesse, vamos dizer assim, o homem não tivesse agredindo tanto a natureza. E existem algumas coisas que o homem está fazendo hoje que estão afetando de maneira especial esse equilíbrio térmico, o equilíbrio do planeta como um todo. O primeiro é a grande derrubada de florestas que está ocorrendo em todo o mundo. Essa derrubada de florestas, não só de florestas, mas da destruição também de outros ecossistemas, como o cerrado no qual aqui nós estamos vivendo, a caatinga, os pampas, enfim, quase todos os ecossistemas naturais estão sendo destruídos para que o homem possa criar mais cidades, fazer estradas, para que ele possa plantar mais, criar pastos e assim por diante. Então, hoje, estima-se que entre 40% e 50% da área do planeta já está sendo ocupada pelo homem para as suas cidades e para poder suprir a alimentação, energia, crescentemente um desequilíbrio para essa condição do planeta. Então, por exemplo, quando se derruba uma floresta, você está afetando o equilíbrio térmico daquela região, porque a floresta ela se autorregula. Por exemplo, a floresta amazônica, por exemplo, ela tem uma capacidade de reter a chuva. A própria floresta ela retém a chuva, em vez da água chegar no chão de uma vez só, a copa das árvores retém a água e existe um processo de gotejamento que é muito saudável para o solo e para a manutenção da vida vegetal e animal naquela região. Quando você corta a floresta, o que ocorre? Aquela camada, né, que protegia o solo é removida e o solo fica exposto ao sol. Então, a terra vai secando cada vez mais rapidamente e quando a chuva vem, existe aquele processo de enxurrada, né, que a água passa muito rapidamente sobre a terra na direção dos cursos d'água, criando erosão e eliminando aquela camada orgânica, né, aquele humus que normalmente existe na floresta. Então, a terra rapidamente entra num processo de desertificação, como ocorreu já em muitos locais na Amazônia, em outros locais do nosso país e do mundo todo. E isso faz com que o aquecimento aumente, porque o sol batendo direto na Terra gera o aquecimento da Terra e isso faz com que a região fique mais árida. Não há mais geração de nuvens, não há mais evaporação naquela região e o deserto vai substituindo as áreas de floresta e áreas de outros biomas. Então, esse é um processo que tende a se agravar cada vez mais.
O outro fator que é muito grave, talvez seja o mais grave de todos, é a queima de combustíveis fósseis. Nós cada vez mais estamos queimando combustíveis fósseis, tipo petróleo e outros combustíveis, né? Gerando uma grande quantidade de gás carbono e de metano. Esses são chamados gases que produzem o efeito estufa, são também chamados de gases estufa. Eles criam esse efeito estufa que é similar ao que ocorre quando você tem uma estufa de planta, né? O calor do sol entra, mas fica aprisionado por causa daquela camada, né, desses gases que não deixam os raios de sol voltarem para a atmosfera. Então, há uma concentração de calor na região em que existem esses gases estufa, que hoje estão sendo produzidos no mundo todo. Então, cada vez mais a quantidade de gás carbônico e de outros gases, como o metano, está aumentando. E, especialmente o gás carbônico, ele tem uma capacidade de manutenção muito grande, ele leva décadas no ar até se decompor, até ser absorvido. Então, quanto mais se queima combustíveis fósseis, maior a quantidade de gás carbônico. E quem que retira o gás carbônico do ar? São justamente as florestas. Então, como as florestas estão sendo cortadas, estão sendo destruídas pela ganância do homem, querendo fazer mais pastos, mais plantações, mais cidades, enfim, ocupando os espaços que eram antes das florestas, menos eliminação, menos assim, absorção desse gás carbônico é feito pela fotossíntese, que a fotossíntese ela rouba, vamos dizer assim, ela captura do ar esse gás carbônico e incorpora nas plantas. Quando você tem menos florestas, tem menos fotossíntese, portanto, no ar, esse efeito de recuperação do ar, de limpeza do ar do gás carbônico, o que agrava ainda mais essa condição de aquecimento global. E esse processo está ocorrendo de maneira acelerada, quer dizer, cada vez se consome mais gás carbônico, se consome mais combustíveis fósseis, né? E quando se descobre um novo reservatório uma nova jazida de petróleo ou de gás natural, todo mundo fica muito contente, como se fosse uma grande coisa para a humanidade. Bom, agora nós vamos ter mais reservas, vamos poder usar mais petróleo, o petróleo não vai subir tão rápido, a gente vai poder usar mais os carros, vai poder usar mais os tratores, os caminhões, os aviões, mas tudo isso aí traz um preço muito alto, que é a deterioração do nosso meio ambiente e o agravamento dessa crise, ou seja, a febre da Terra, né, de Gaia, cada vez vai piorando mais. E o interessante é que as pessoas não se dão conta da gravidade do problema. É lógico que muitos cientistas, desde mais ou menos 1980, vêm se preocupando com o aquecimento global. A preocupação era pequena no início, mas de lá para cá, uma série de estudos provaram que a coisa é séria, que realmente está havendo um aquecimento que pode ser medido, né? Existe uma série de gráficos, de estudos que foram feitos que mostram que desde 1850, quando começou a Revolução Industrial, até hoje, a temperatura da Terra média já subiu mais ou menos 1 grau, ou quase 1 grau. Isso pode parecer pouco, mas é muita coisa em termos do equilíbrio térmico da Terra. Para vocês terem ideia, desde a última era glacial, que terminou mais ou menos há 12 mil anos atrás, a temperatura subiu só 3 graus, até a média do último milênio. E, em pouco tempo, em 50 anos, mais ou menos, nós aumentamos a temperatura da Terra em quase 1 grau. Então, isso aí é gravíssimo. Existem alguns estudos que dizem que, se a temperatura da Terra subir mais 3 graus, mais ou menos, entre 3 e 4 graus, a floresta amazônica desaparece completamente, independente do desmatamento, porque as condições climáticas vão mudar de tal forma que a evaporação vai ser muito rápida e não vai haver mais aquela capacidade de se autorregular que a floresta possui hoje. Então, 1 grau de temperatura é muita coisa. Se em 3 ou 4 graus você pode acabar com toda a floresta amazônica, você vai ter o derretimento praticamente inteiro da Groenlândia, por exemplo, grande parte da Antártica também. Então, é uma situação que exige assim, um cuidado muito grande, e aquelas pessoas que são conscientes devem procurar se inteirar desse problema e tomar providências para que alguma coisa seja feita para estancar esse processo, vamos dizer assim, que é suicida. Porque nós estamos caminhando rapidamente para um estágio, né, para uma condição em que não vai haver retorno mais.
Alguns cientistas, como o James Lovelock, ele diz que talvez nós já tenhamos atingido um tal grau de poluição atmosférica, de criação de gases que geram esse efeito estufa, que pode ser que não haja mais possibilidade de retorno no sentido de gerar um aquecimento cada vez maior. Porque o problema é o seguinte, esse efeito estufa, ele se realimenta positivamente. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais aquecimento você gera, mais aquecimento vai ocorrer. Então vamos ver alguns efeitos que geram essa realimentação positiva, no sentido de aumentar, o calor gera calor. Se você, por exemplo, derrete a Groenlândia ou áreas hoje que são cobertas por gelo, na Antártica também, o que acontece? O gelo, por ser branco, ele tem uma grande capacidade de reflexão, ou seja, muito pouco calor é absorvido quando o Sol incide sobre o gelo. Quase toda a energia é refletida de volta. Tudo que é branco reflete energia, né? E o gelo também reflete energia. Quando o gelo derrete, a Terra fica exposta. E essa Terra, então, absorve calor. Ela absorve os raios solares, e isso aumenta a quantidade de calor que é retido, e isso gera, então, um efeito positivo, né, de realimentar positivamente esse ciclo de aumento de temperatura da Terra. Existe um outro fator também, é que, embora muitas pessoas não saibam, existe um organismo muito pequeno chamado algae, que são, eles ficam nas águas mais frias, especialmente. As águas quentes, que ocorrem nas regiões dos trópicos, elas têm muito pouco algae porque esses organismos eles só conseguem viver em temperaturas mais frias. Aliás, isso é interessante notar, a vida do oceano se reproduz com muito mais intensidade quando a temperatura da água é fria. Onde nós temos águas mais claras, transparentes, nós temos menos vida, que é na região onde a água é mais quente. Quando você vai para a região mais próxima dos polos, existe muito mais abundância de vida na água. Então, quando você gera um aquecimento da água dos oceanos, existe o desaparecimento dessa algae, né, desse composto que fica sobre a água. E essa alga ela tem capacidade, assim como as florestas, de capturar também o CO2, capturar o gás carbônico. Quando o alga desaparece, pelo excesso de temperatura da água, então existe menos retenção de CO2 e, portanto, o efeito estufa vai piorando cada vez mais. Porque existe emissão e não existe a captura de volta, existe só o acréscimo cada vez maior de gás carbônico na atmosfera. De maneira que esses outros fatores vão contribuindo para assim, que o aquecimento gere mais aquecimento, que gera mais aquecimento, e isso aí pode causar assim, grandes cataclismos, grandes mudanças climáticas que vão afetar toda a vida no planeta. Então, por exemplo, se a água dos polos começar a se derreter, vai haver um aumento do nível dos mares. Existem alguns estudos que dizem que se a temperatura da Terra aumentar em média 3 ou 4 graus, que vai ser o suficiente para acabar com a floresta amazônica, vai haver um aumento de 14 metros no nível do mar. Então, muitas cidades que hoje estão praticamente no nível do mar vão ser engolidas, vamos dizer assim, pelas águas. É lógico que isso é um problema mundial e é um problema para se preocupar muito. Por exemplo, a cidade de Londres, ela não está no litoral, mas ela tem um nível baixo, então, se houver um alagamento, até Londres pode vir a ser inundado pelas águas. E muitas cidades que estão ou no nível do mar, próximo do nível do mar, podem ser inundadas. Então, esse é um problema que tem que ser considerado com muito cuidado. E essas mudanças climáticas podem trazer grandes alterações, tufões, desequilíbrios, os mais diversos, que podem pôr em risco, não a vida humana, que ela sempre tem capacidade de se auto-adaptar, né? Mas o nosso modelo de civilização atual é que não vai resistir a transformações tão drásticas. Então, nós não sabemos ainda se nós chegamos a esse ponto de não retorno ou se, de alguma maneira, é possível ainda recuperar o equilíbrio, mas a situação, de qualquer maneira, é muito grave. O James Lovelock, que escreveu esse livro, né, A Vingança de Gaia, que foi editado agora, recentemente, em fevereiro, ele acha que nós já atingimos esse ponto de não retorno, que o aquecimento agora vai aumentar cada vez mais, que nós temos que nos cuidar para
apenas minimizar ou retardar ao máximo o problema. Mas nós nunca sabemos realmente como é que as coisas funcionam, porque a vida é cheia de mistérios, né? A maneira como a vida se comporta nunca pode ser compreendida completamente por nós. A nossa ignorância em relação às leis da vida é muito grande. Então, realmente, o que vai acontecer daqui para frente é desconhecido. Mas o certo é que nós não podemos manter esse modelo atual de consumo, né? Esse padrão de vida que nós temos hoje. O James Lovelock ele comenta que existem duas correntes de pessoas hoje no mundo, né? Existem as pessoas que não estão nem aí para o aquecimento global, que dizem que isso aí é um mito, que a tecnologia vai resolver isso de alguma forma, que vai haver uma maneira de você botar um anteparo no espaço próximo da Terra, que vai filtrar os raios solares, que a ciência vai dar uma maneira de resfriar a Terra e que vai se resolver de alguma forma essa questão do aquecimento global. E estão mais preocupados em ganhar dinheiro, em fazer com que suas indústrias cada vez faturem mais, independente das consequências que esse mecanismo perverso de agressão à natureza possa trazer. Então existe uma parcela da humanidade que não está nem aí, que está preocupada com lucros, em explorar cada vez mais os recursos da Terra e usufruir dos benefícios que a tecnologia, o conforto lhe propiciam hoje, sem se preocupar muito com o que pode acontecer daqui a 10 ou daqui a 50 anos. Por outro lado, existem algumas pessoas que são mais conscientes, são ambientalistas, né, que pregam uma reformulação da nossa visão, que pregam o chamado desenvolvimento sustentável. Só que o James Lovelock ele comenta que esse conceito de desenvolvimento sustentável implica num princípio que a Terra pode continuar a sustentar o desenvolvimento, mesmo que seja mais responsável. E isso é um problema que nós temos, que deriva da nossa mentalidade de que o crescimento é indispensável, nós temos que crescer sempre. A nossa educação, né, foi feita baseada em conceitos bíblicos, né? Aquele negócio, crescer e multiplicai-vos. Ou seja, nós estamos aqui para crescer, para ter filhos, para nos tornarmos pessoas mais ricas, para poder consumir mais, para poder ter um padrão de vida mais elevado. E todos nós, de alguma forma, estamos buscando esse crescimento, né? Nós queremos crescer, ninguém quer estagnar. Todo mundo quer desenvolver cada vez mais a si próprio, a sua família, o seu país, o seu grupo, né? Ninguém aceita uma condição de equilíbrio. Vamos ficar contente com o que nós já temos. Ninguém está contente com o que já tem, todo mundo quer mais. Então, quando você fala em desenvolvimento sustentável, está implícita a ideia de que é possível continuar explorando mais a Terra, ocupando mais espaço da Terra, consumindo mais energia, mesmo que seja de fontes renováveis, né? Enfim, crescendo mais em todos os aspectos, como população, como consumo, mesmo consumo responsável, né? E como ocupando mais espaço para a agricultura e assim por diante. Só que, conforme os próprios ecologistas já reconhecem, a Terra é limitada. A Terra possui um espaço limitado, uma quantidade de terra limitada, os recursos energéticos também são limitados, especialmente aqueles que são não renováveis, como o petróleo e diversos outros, né, que são consumidos hoje, né, o gás natural, etc. Então, como compatibilizar essa noção, esse princípio de crescimento, seja sustentável ou não, com uma Terra limitada? Vai chegar um momento que a Terra não vai conseguir manter esse padrão de crescimento que se pretende conseguir. E vocês vejam que na Europa, por exemplo, já existe uma certa consciência de que não é possível continuar crescendo no mesmo ritmo. Também já chegaram lá. A maioria dos países da Europa já chegaram no primeiro mundo, né? Então, eles não estão tão preocupados assim com o crescimento. Mas olha a China, que está continuando a crescer a uma taxa elevadíssima. Olha a Índia, olha tantos países do chamado terceiro mundo que estão crescendo a taxas elevadas. E aqueles que não estão crescendo como o Brasil querem crescer mais, só não conseguiram crescer mais porque houve uma má administração, vamos dizer assim, dos últimos governos e nós não conseguimos crescer nas taxas que nós gostaríamos. Mas se nós pudéssemos, estamos crescendo que nem a China. Então, essa mentalidade de crescimento a qualquer custo traz um preço considerável, né, em termos de exaustão dos recursos naturais da Terra.
Então, nós temos que questionar essa noção de crescimento. Quer dizer, nós fomos educados, nós temos que crescer. Existe aquele mito da criação, inclusive, né, de que a terra, os animais, os vegetais foram criados para usufruto do homem, para servir ao homem. Então, nós vemos a terra como assim, um elemento para ser usado, para plantar, para nos dar madeira, para nos dar bem-estar, né? Os animais para serem explorados, para servirem como burro de carga, vamos dizer assim, né? Ou para muitos para serem fonte de alimentação. Então, nós temos assim verdadeiros absurdos, né? Como pessoas que consomem o paté de foie gras, que geram um sofrimento imenso para o ganso, que é utilizado para gerar o foie gras, que é aquele fígado que foi atrofiado pelo uso excessivo de alimentos, né? Nós temos o baby beef, né, que é aquela carne de vitela que é produzida assim, a um sofrimento muito grande dos animais. E são muitos exemplos assim, de como o homem está usando a natureza, usando os animais, as plantas, apenas para o seu bel prazer, para o seu uso, sem considerar que a terra é viva, que os animais são seres vivos e que a vida é uma só, a vida divina, que nós, assim como as plantas, os minerais, os vegetais, fazemos parte desse mesmo todo. Então, isso está muito arraigado no nosso inconsciente coletivo. E mesmo as pessoas mais conscientes, no fundo, querem crescer. É rara a pessoa que está tão consciente dessa problemática, da limitação do nosso planeta, que estão dispostas a abrir mão do crescimento em prol da manutenção do equilíbrio. Então, nós temos que questionar o conceito de desenvolvimento. Quer dizer, a sustentabilidade nem sempre é compatível com o crescimento. Geralmente não é. Quer dizer, há séculos atrás, quando existia muita terra, muita energia e pouca gente no planeta, ninguém precisava se preocupar muito com essa questão da sustentabilidade, porque a energia era abundante, a terra era abundante, as florestas eram muitas, havia uma autorregulação do nosso planeta, né? Não havia esse problema do aquecimento global e nada do tipo. Mas hoje a situação mudou e nós temos que questionar realmente a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos com o meio ambiente, para saber se é possível continuar dessa forma ou se nós também estamos contribuindo para o agravamento dessa crise. Às vezes é um pouco desconfortável, né? Você olhar para você mesmo, para os seus hábitos. É muito mais fácil se criticar o hábito dos outros, né? Os que estão matando as baleias, os que estão derrubando as florestas. Que absurdo matar a baleia, derrubar a floresta. Mas será que nós também não estamos contribuindo para o agravamento da crise mundial, na medida que nós estamos consumindo mais do que a Terra pode nos oferecer? Se nós consumimos mais do que a Terra pode repor, alguma coisa está errada. Se nós temos um padrão de consumo que não pode ser repartido, não pode ser reproduzido para todos os seres do planeta, alguma coisa está errada. E, de fato, esse padrão de consumo chamado de primeiro mundo, que é que nós temos aqui em Brasília, de certa maneira, é impossível de ser levado para todos os seres do planeta. Se todo mundo consumisse como nós consumimos os alimentos, energia, espaços, moradia, como nós temos aqui, em padrões de Brasília, em padrões de terceiro mundo, a terra não seria suficiente. Nós precisamos de 2, 3, 4 terras a mais para poder gerar assim, as condições para esse padrão de consumo que nós temos hoje. Então, alguma coisa está errada. Nós estamos usando mais do que seria a nossa cota dentro dessa economia do planeta. Isso é algo que nós temos que questionar. Será que nós estamos usando mais do que nós podemos? Nós estamos, então, roubando de outros que não têm o suficiente. Que existe uma grande carência de alimentos, né, para alguns, enquanto outros desperdiçam alimentos. Existem pessoas que não têm acesso a saneamento básico, não têm condição nem de dispor de energia para ter uma vida mínima, com um mínimo de conforto, para ter uma alimentação digna. No entanto, quantas pessoas estão esbanjando, desperdiçando energia, desperdiçando alimento? Então, existe um desequilíbrio, existe uma concentração de renda de um lado e uma exploração, pessoas vivendo em condições de miséria em grande parte do nosso mundo. Então, algo precisa ser feito. Nós precisamos repensar o nosso modelo de civilização e precisamos repensar também a nossa maneira de viver. Será que nós não deveríamos buscar uma nova ética, uma civilização com uma nova ética?
Então, a nossa Terra, como nós vimos, está passando por uma crise muito grave. É essa crise, a crise chamada do aquecimento global, que é a febre do nosso planeta. Essa condição de febre pode levar a nossa civilização a ter que redefinir uma série de padrões de consumo. Segundo o James Lovelock, uma das coisas que pode acontecer, deve acontecer na medida que o aquecimento global piorar, é que as relações de consumo podem entrar num colapso. Ou seja, o comércio internacional talvez seja o primeiro a ser prejudicado, porque se você, por exemplo, tem pouca energia, você não vai exportar energia para o seu vizinho, para um país vizinho. Se você tem pouco alimento, você não vai exportar alimento. Então, essas relações de consumo podem sofrer um colapso na medida que começar a carência de alimentos, a carência de energia, a carência de recursos minerais e qualquer tipo de recurso que seja necessário para a manutenção da nossa sociedade, especialmente com esse modelo atual. Então, nós precisamos, de certa forma, questionar como é que nós viveríamos dentro de uma nova sociedade que buscasse uma sustentabilidade dando ênfase aos recursos locais. Viver com o que nós temos localmente. E aí nós devemos começar a pensar aquele conceito da ecovila, que seria uma estrutura societária, né? uma aldeia, um espaço em que as pessoas pudessem levar uma vida mais próxima da natureza. O que está acontecendo hoje é que nós nos afastamos demais da natureza. Isso nos fez perder a sensibilidade para a importância do equilíbrio natural. Nós vivemos grande parte do nosso tempo entre quatro paredes. Existem muitas crianças que mal conhecem os animais, que não conhecem praticamente as árvores, só conhecem o que vem pela televisão. Existe um caso até muito típico lá, acho que ocorreu, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Que numa escola uma professora pediu para uma criança desenhar uma galinha e a criança desenhou uma galinha dentro do saquinho do supermercado. Ela não sabia o que era uma galinha. Para ela, a galinha era aquilo que vinha no saquinho do supermercado que a mãe comprava. Então, esse é o estado, né, que as pessoas estão vivendo hoje. Existe um distanciamento daquela vida natural que nós já tivemos no passado e cada vez mais nós vivemos uma vida artificial, uma vida em que nós passamos grande parte do nosso tempo vendo televisão, em escritórios. Quando chegamos em casa, ficamos na televisão, no computador e raras vezes temos contato com essa natureza. Então, por isso, nós esquecemos que ela existe e que tem um grande valor e que sem ela nós morreríamos. Nós esquecemos que nós fazemos parte dessa natureza. Então, nós absorvemos uma cultura artificial, uma cultura de consumo, valorizando coisas que são puramente, nos são vendidas, né, pela lavagem cerebral que os livros, a televisão, os jornais nos transmitem, e perdemos aquela sensibilidade para o belo, a sensibilidade para a natureza. Essa maneira de viver que nós desenvolvemos, né, e começar a recuperar essa ética natural. É interessante que, no passado, grandes pensadores como Lao Tse já pregavam essa ética natural. Lao Tse dizia que nós devemos buscar uma vida que seja em total integração com as leis da natureza, que as nossas leis internas devem refletir as leis da natureza, que são as leis do cosmos também. Que nós devemos buscar uma vida que seja o reflexo dessa sabedoria que está refletida nas estrelas, está refletida nos rios, nas árvores, e que a natureza deve ser a nossa instrutora. Nós deveríamos aprender com a natureza, deveríamos nos conduzir à luz da maneira como os animais, como as plantas, como a natureza toda se comporta. Tem algumas frases do Lao Tse que são muito interessantes. Eu vou ler aqui um trecho do que ele coloca. E ele está comentando nesse texto a condição que é gerada quando nós nos afastamos dessa condição natural de integração com a natureza. A corte é adornada com esplendor, enquanto os campos estão cheios de ervas daninhas e os silos estão vazios.
Alguns poucos usam roupas elegantes, bordadas, carregam espadas afiadas, fartam-se de comida e bebida e têm mais posses do que podem usar. Isto é roubo e extravagância, e certamente não é o caminho do tal. Então vocês veem como é que 600 anos antes de Cristo, o Lao Tse já escreveu no Tao Te Ching uma verdade que se aplica muito bem aos dias de hoje, né? Uns poucos se adornam com grande esplendor, né? Usufruem das delícias, né? da civilização, consomem muito mais, né? Compram muito mais e extraem da terra muito mais do que são capazes de utilizar ao desperdício de alimentos, ao desperdício de roupas, de bens consumíveis que são comprados e jogados fora logo em seguida. Você vê, inclusive, a riqueza do nosso lixo hoje, né? A quantidade de lixo que é gerada, é uma coisa impressionante, né? Quanto mais próximo do primeiro mundo é a civilização, mais lixo é gerado e mais rico é esse lixo, né? Quer dizer, maior é o desperdício, né? A ponto de alguns cientistas falarem que nós chegamos a uma civilização do desperdício, né? E que esse desperdício cada vez aumenta mais. Então, Lao Tse já no passado nos alertava para esse fato, né? Que nós não podemos continuar afastados da natureza, usando mais do que a natureza nos oferece e, portanto, roubando daqueles que não têm. Tem um outro trecho do Lao Tse que ele fala o seguinte: quando o grande caminho é colocado de lado, surge a clemência e a retidão. Por quê? Porque a clemência e a retidão deviam ser coisas naturais. Então, quando você se afasta do grande caminho, aí elas passam a surgir como sendo virtudes. Quando a esperteza e a sabedoria, entre aspas, aparecem, surge grande hipocrisia. Quando os relacionamentos não estão em harmonia, surge a piedade filial. E quando o Estado está em desordem, surgem os ministros leais. Então você vê que todas essas virtudes artificiais surgem quando existe a desarmonia. Que o Lao Tse, ele pleiteava aquela ética natural, aquela ética que surge pela própria percepção de que você precisa compartilhar o que é seu. Você é parte da natureza. Você não vai proteger a natureza porque você está protegendo o seu interesse, mas porque a natureza faz parte de você. Você não vai defender a preservação do verde com medo de que você possa sofrer com o aquecimento global, porque a natureza é você. Você não é separado da natureza. Então você preserva a natureza porque está preservando a sua própria vida. A mesma vida que existe em você, existe na natureza. Então essa é a ética natural que o Lao Tse, na China antiga, já pleiteava. E essa é a ética natural que nós precisamos recuperar. Então vamos estabelecer alguns princípios, né, que seriam desejáveis e necessários dentro dessa nova ética, né? Que na realidade não é nova, é a ética que deveria sempre reger o relacionamento humano, mas que de certa forma foi esquecida. Então, primeiro é que nós não podemos ocupar mais espaço na Terra do que a Terra nos oferece, né? Ou seja, o nosso planeta é finito. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, é interessante notar que a raça humana, no passado, não tinha ideia dessa finitude do nosso planeta. Porque o paradigma até o século XVIII era que a Terra era chata, né? Que você podia andar para um lado, para o outro, e a Terra não terminava nunca. Existia mar, existia terra, existia céu, infindável. Aquilo nunca ia acabar. Então, as grandes explorações visavam ampliar cada vez mais os domínios, né, dos países, dos povos, né? Mas havia uma ideia que isso não ia terminar nunca, que você podia sempre expandir, expandir, expandir. Esse paradigma dos recursos ilimitados começou a ser percebido como falso quando o homem foi ao espaço. Quando Gagarin chegou, foi o primeiro homem a circundar a Terra, ele percebeu que a Terra era azul. Quando o homem foi à Lua, em 69, ele pôde, pela primeira vez, ver a Terra do espaço, como uma entidade, como um todo, como um corpo. E isso foi fundamental, quer dizer, na hora que essas imagens da Terra chegaram até nós podemos perceber que a Terra é um planeta, é um todo, é como se fosse uma nave espacial que está
se locomovendo no espaço. Então, a partir daí que começou a surgir a consciência ecológica, essa consciência de que o planeta é finito. Assim como qualquer corpo, né, o nosso corpo mesmo é finito, ele tem recursos limitados. A capacidade de energia que nós temos é limitada, a capacidade de fazer esforço é limitada. Nosso organismo ele mantém um equilíbrio que depende de certas condições externas e depende também de certas atitudes nossas, né? Então a Terra passou a ser vista a partir daí gradualmente e cada vez mais como um todo orgânico, como um todo que tem suas limitações e como qualquer ser orgânico, né, tem suas ameaças também. Pode morrer se for maltratado, se as condições necessárias não lhe forem concedidas. Então, foi muito bonita essa visão que nós tivemos de fora, né, vendo o nosso planeta, né, com os seus continentes, com os seus oceanos, né, com toda a sua beleza, e criou-se então a noção de que a Terra é o nosso lar, né? Os astronautas disseram, that's my home, quer dizer, é o nosso planeta, né? É a nossa Terra, é aqui que nós habitamos. Então, se é a nossa casa, nós temos que cuidar dela muito bem. Inclusive, a palavra ecologia vem de oikos, que quer dizer casa. Então, a ciência da ecologia visa preservar a nossa casa, habitá-lo com qualidade de vida. Então, essa nova ética tem que ser baseada nessa visão ecológica, nessa visão holística, que nós vivemos numa casa com recursos limitados. Uma casa que está navegando no espaço, que é viva. Nós fazemos parte dessa vida, mas nós temos que cuidar dessa vida para que ela possa continuar saudável. E, infelizmente, isso não está ocorrendo. Alguns fatores agravaram essa situação de agressão ambiental e uma delas é a superpopulação. Hoje nós estamos na casa de 6 bilhões de habitantes, já ultrapassamos 6 bilhões de habitantes e parece que o crescimento vai crescer e só vai se estacionar lá na faixa de 9 bilhões. Então é muita gente para um planeta limitado. E nós não temos, mesmo com todas as medidas que estão sendo tomadas de controle habitacional, né, controle demográfico, ainda assim a população cresce muito rápido, porque você não consegue parar de repente. Alguns países como a China adotaram medidas drásticas, né, de contenção de crescimento populacional, que são até criticáveis, porque agrediram a própria vida, né? Mas, de qualquer maneira, o problema existe, é muito grave, e quanto mais gente existe no planeta, sendo o planeta mesmo, as fontes de energia, a Terra mesma, menos espaço vai haver para cada um. Isso aí realmente é um problema. Então, nós temos que entender que a população está crescendo, vai continuar a crescer até se estabilizar, que nós temos de arranjar uma maneira de alojar toda essa gente e compartilhar todos os recursos que nós temos de uma maneira equilibrada. Quer dizer, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol do equilíbrio global, em prol da qualidade de vida de todos, já que nós fazemos parte desse todo. Nós somos o mundo, né? Que é o título da palestra. Então, dentro dessa ética, nós temos que estar cientes da explosão demográfica e tentar controlá-la, até onde é possível controlá-la, porque não é possível, você não tem controle, né? Os governos nacionais não têm controle total sobre esse crescimento, contenção desse crescimento, ou pelo menos diminuição dessa taxa de natalidade. E o segundo ponto é o uso responsável dos recursos do planeta. Sabendo que o planeta tem recursos limitados, que a energia que nós dispomos é limitada, que a área agriculturável é limitada, que existe uma área que tem que ser preservada para poder a terra se autorregular. Então, perceber isso é você estar consciente de ver como é que nós podemos contribuir para diminuir o impacto que a nossa vida tem sobre o nosso ecossistema. Porque para viver nós temos que comer, nós consumimos energia, nós usamos espaço para a nossa habitação. Então, como minimizar esse impacto? Nós temos que estudar essa ciência da ecologia, estudar, observar a vida e ver como que eu posso minimizar o impacto que eu estou exercendo sobre o meio ambiente, sabendo que eu tenho muitas pessoas para compartilhar comigo nessa mesma terra, nessa mesma casa, né? Nós temos uma casa pequena e tem muita gente chegando ainda para essa casa para morar nessa mesma casa. Então, como é que a gente vai gerenciar isso, né? Como é que a gente pode fazer para distribuir melhor o espaço e os recursos que estão disponíveis? Esse é um problema seríssimo, né, que nós temos que saber tratar.
como usar fontes energéticas que sejam mais renováveis, né? Que causam menos impacto ambiental. Então, uma das coisas que o James Lovelock fala que é vamos parar de vez com o uso de combustíveis fósseis. Mas como é que vamos fazer com nossos carros? Como é que vamos continuar, né, andando por aí? Aqui em Brasília, especialmente, todo mundo só anda de carro. Como é que vai ficar essa situação? Como é que a gente vai diminuir o uso desses combustíveis fósseis? Esse é um questionamento sério que nós temos que fazer. Algumas pessoas estão usando só carros elétricos em alguns países. Aqui no Brasil, é uma tecnologia que ainda está incipiente, mas que tende a crescer. Ou então os carros bicombustível, né, que usam eletricidade e mais o álcool ou gasolina. Então, buscar algumas energias que causem menos impacto ao nosso meio ambiente. Buscar consumir menos do que nós consumimos hoje. Será que nós precisamos de comprar tanta coisa como nós compramos? Será que nós somos levados pela propaganda a consumir mais do que nós precisamos? Roupa, eletrodomésticos, carros e assim por diante. Quanto mais nós trocamos, consumimos mais e mais lixo é gerado. E esse lixo causa impacto ao meio ambiente, porque como é que ele vai ser reciclado? É mais área que vai ser usada para poder abrigar esse lixo. E esse lixo traz uma série de consequências também de poluição para o nosso meio ambiente. Então, a reciclagem e o gerenciamento do lixo fazem parte também dessa nova ética que tem que ser desenvolvida. Como gerenciar e minimizar esse lixo? Antigamente se dava muita ênfase apenas na reciclagem, mas a ideia, o princípio mais vigente hoje na Europa é que é preciso gerar menos lixo. Não só reciclar, mas gerar menos lixo. Usar coisas que não gerem lixo, que sejam consumidas e não gerem resíduos. Quer dizer, uma nova postura. Por exemplo, você vai a um supermercado, a tendência é você voltar com um monte de saquinhos de plástico. Os ecologistas dizem o seguinte, leve a sua sacola para o supermercado e use menos sacos de plástico, porque é menos plástico está sendo gerado, né, produzido, e esse plástico não é reciclável, esse plástico, em grande parte, vai gerar poluição no meio ambiente. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que podem contribuir para a melhoria, né, da nossa condição. E uma coisa que é básica nessa nova ética, nessa ética natural, é o respeito à natureza. Esse respeito à natureza tem a ver até com a nossa postura espiritual de ser. Se nós não respeitamos a natureza, quer dizer que nós não respeitamos a nós mesmos, porque nós somos unos com a natureza. Todos nós somos seres divinos. Se nós não percebermos essa divindade inerente à nossa condição humana, nós estamos vivendo sem sentido, porque qual o sentido da vida se nós não percebermos essa natureza divina, essa luz divina dentro de nós? E se nós reconhecemos que existe essa divindade intrínseca em nós próprios, no nosso coração, então a natureza é uma extensão de nós, porque existe apenas uma vida, que é a vida una, que é a vida universal. Então, se nós reconhecemos essa vida una como sendo tudo sendo uma expressão do mesmo Deus, a Terra passa a ser a nossa mãe. Vamos dizer, nós temos o nosso Pai Celeste, nós temos a nossa Mãe Terra, o Yin e o Yang, né? Temos os dois polos, o espírito de um lado e a matéria do outro. Nós temos que viver em harmonia com o espírito e em harmonia com a matéria. Então, a natureza passa a ser vista como a nossa mãe, a que nos recebe, que nos trata, que nos alimenta, né? Que nos nutre. Nós temos que respeitar essa terra como nós respeitamos a nossa mãe também. Nós temos que cuidar muito bem dela para que continue a nos nutrir, a nos dar tudo o que nós precisamos para que nós possamos crescer de uma forma saudável. Então, essa é a essência da nova ética, esse respeito, essa reverência até pela natureza. Nós temos que ter uma reverência pelos nossos pais, né? Uma reverência pela mãe, que é a terra, e a reverência pelo nosso Pai Celeste, que é o cosmos, que é a própria divindade, é o Espírito Divino que está dentro de nós e que se manifesta através de nós. Então, nós temos que começar a repolarizar a nossa visão de mundo. Isso exige uma nova postura, uma nova ética e uma observação muito atenta dos nossos hábitos, da nossa maneira de ser. Krishnamurti, ele falava muito nessa nova visão, né? Ele falava até numa revolução interna,
como sendo necessária. E essa revolução interna surge na medida que você observa o mundo e percebe que você não é separado do mundo. Segundo Krishnamurti, o egoísmo, a postura autocentrada do ser humano, que é a raiz de todo o sofrimento, a raiz de todas as crises que nós passamos, inclusive a crise ambiental. Se nós conseguimos desenvolver essa mentalidade de que nós somos o mundo e que o mundo está dentro de nós, o mundo não é separado de nós, né? Que existe apenas uma unidade. E essa percepção isolada que nós temos é uma ilusão. Blavatsky falava da grande ilusão da separatividade, né? Os indianos falavam de Maya, né? Essa grande ilusão de você estar separado do mundo, separado dos outros seres humanos, separados da natureza. Esse é o nosso grande erro, o nosso grande pecado, esse afastamento da natureza, o afastamento dos outros seres humanos e o enclausuramento dentro de nós mesmos, né? Nos fechando em quatro paredes, nos fechando em uma série de redomas, né? E nos afastando de toda a vida que existe à nossa volta. Esse afastamento gera um sofrimento muito grande e nós temos que recuperar essa integração com a vida, tanto interior como a vida exterior. Nós temos que nos abrir para fora e para dentro. E se abrir para dentro é reconhecer a divindade interior que está no nosso coração, que está em cada célula do nosso corpo também, e perceber que o que está fora é uma extensão do que está dentro. Que o mundo lá fora é povoado por irmãos nossos. Nós somos como células dentro de um corpo maior. Essa é a ética, né, que Lao Tse já se referia há 600 anos atrás, que tudo faz parte do todo. Tem uma passagem de um dos Upanishads, o Isa Upanishad, que é muito bonito e que nos leva a uma reflexão sobre essa nossa integração com o todo. Ele diz o seguinte: o todo é isso, o todo é aquilo. Retire-se tudo do todo e ainda restará o todo. Então, isso de uma forma simbólica e abstrata nos aponta para a existência de um todo que é maior que todas as partes, que não é apenas o somatório de cada parte, ele transcende a parte separada, né? Enquanto nós nos vemos apenas como uma individualidade à parte da natureza, nós vivemos em ignorância, nós vivemos de uma forma feia, nós perdemos a percepção da grandiosidade da vida. Na medida que nós olhamos para fora e vemos tudo como uma expressão do divino, nós vemos tudo como parte de um mesmo todo, nós vemos a beleza também que existe no mundo. Os esoteristas, teosofistas dizem que o mundo é projetado de dentro para fora. Então nós vemos o mundo como nós somos interiormente. Se nós percebemos a unidade, o que nós vemos no mundo é uma extensão de nós mesmos. Nós vemos o mundo como sendo parte do mesmo todo. E nós vemos a beleza, né? Nós passamos a apreciar essa beleza que existe em toda parte. O belo só pode ser percebido no exterior quando existe beleza interior. Se nós queremos reverenciar a natureza em toda a sua grandiosidade, a sua beleza, nós temos que lapidar a nós mesmos para poder encontrar e refletir de dentro para fora essa beleza no mundo que nós projetamos de dentro para fora. Então eu gostaria de encerrar essa palestra com uma citação de Plotino sobre a beleza, que eu acho muito inspiradora e que reflete muito bem esse trabalho de autocultura que nós temos que fazer em nós mesmos, né? Esse trabalho de transformação, que é um trabalho alquímico, né? Que é um trabalho de revelação da beleza, da divindade que está oculta dentro de nós. Então diz Plotino: recolha-se no seu interior e olhe. Se você não se achar ainda belo, faça como o criador de uma estátua que deve se tornar bela. O escultor corta um pedaço ali, alisa aqui, faz aquela linha mais leve, esta outra mais pura, até que a estátua expresse uma linda face. Endireite o que estiver torto, traga luz para tudo que estiver sombreado. Trabalhe para fazer tudo brilhar com beleza. E não pare de cisalhar
sua estátua, até que ela brilhe em você, até que o esplendor divino da virtude se expresse em você, até que você veja a divindade final estabelecida definitivamente no templo imaculado. Então, o nosso corpo, todo o nosso ser é como um templo. Essa noção de Plotino é muito bela, né? Então, esse templo tem que ser preparado, tem que ser lapidado, como um grande escultor trabalha uma estátua, né? Ele vê a imperfeição, ele corta aqui, ele esfrega ali, ele lapida, ele vai trabalhando aquela estátua que somos nós mesmos até que a beleza possa se expressar plenamente. Então, esse processo de transformação é um contínuo dentro da nossa vida, né? Como fala Plotino, nós temos que continuamente nos aperfeiçoar, nos purificar, nos trabalhar, para que a divindade, a beleza interior possa se expressar de forma cada vez mais plena. E esse é um processo que não termina nunca. E quanto mais nós nos trabalhamos, quanto mais nós nos elevamos, nós melhoramos a qualidade da nossa matéria, do nosso ser, mais o divino pode se expressar através de nós. E mais nós podemos reconhecer também do lado de fora essa mesma beleza que nós trabalhamos interiormente. Então, a condição para nós vermos a beleza exterior é nós termos beleza interior. Nós queremos ouvir a música das esferas que Platão fazia referência, nós temos que ter a música também dentro de nós. Nós queremos ver a divindade do lado de fora, expressa na natureza, nós temos que despertar para essa divindade que existe também no nosso interior. Então esse é o grande desafio que nós temos que trabalhar. Nós queremos transformar o mundo, nós queremos transformar a nós próprios, e essa transformação se faz mais do que nunca extremamente necessária. Nós temos que olhar para dentro, nós temos que trabalhar a nós próprios e, consequentemente, o mundo vai se transformar também. Então, nós devemos estar preocupados com a saúde do planeta, com a preservação do meio ambiente, com essa profunda crise ecológica. Mas, em vez de tomar medidas paliativas, em vez de buscar em mudanças econômicas, políticas, a solução, nós temos que buscar a solução dentro de nós mesmos. Nós temos que nos transformar. Se nós nos transformarmos, nós vamos nos tornar mais sábios, nós vamos ter maior capacidade, maior energia para ser um instrumento de transformação da humanidade. E nós temos essa capacidade, nós podemos ser um canal, nós todos podemos ser canais de transformação da humanidade, porque a divindade está dentro de nós e nós somos um instrumento do divino. Nós somos o mundo.